Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de meditar na palavra de Deus. Se você puder abrir a Bíblia no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus Cristo, na concepção de João, será de grande proveito. Capítulo 7, versículo 5, diz assim: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Antes da ressurreição de Jesus Cristo, o irmão mais velho de Jesus, Tiago, e os demais discípulos, alguns irmãos de Jesus, não criam na deidade de Cristo, apesar de alguns ter presenciado grandes milagres, mas eles não tinham fé suficiente para crer na ressurreição de Jesus, tá? E eu não quero falar sobre a biografia de Jesus e de todos os apóstolos, até porque nosso tempo e espaço não permite. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida de Tiago. Tiago foi irmão de Jesus Cristo, o irmão mais velho. Algumas teorias acreditam que ele era primo de Jesus, tá? Mas eu defendo que ele não era primo, ele era irmão de Jesus Cristo. Tiago foi uma pessoa muito importante, porque ele foi pastor de Jerusalém, e quando ele escreveu aquela epístola, a intenção era corrigir alguns erros dos irmãos da igreja, porque a maioria eram judeus. Eles acreditavam na circuncisão, que era um ato de cortar o prepúcio do órgão genital. E Tiago, assim como o apóstolo Paulo, defendeu a circuncisão espiritual, porque a circuncisão nos dias de hoje, ela tem que ser feita no coração, não no coração de carne, no coração no sentido figurativo, que significa sentimento, desejo e vontade. Tá legal? O apóstolo Tiago foi uma pessoa dedicada na oração. Segundo mostra a história, ele orava de joelhos, e os joelhos daquele homem de Deus era tão cascudo que parecia pele de casco de camelo, e porque ele sentia necessidade de orar. Nós devemos aprender com o apóstolo Tiago, meus queridos irmãos. A princípio, ele descria da deidade de Cristo, mas quando ele conheceu quem era Jesus, ele passou a crer. De repente você é uma pessoa incrédula, que não crê na deidade de Cristo, mas se você entrar no propósito, em oração, Deus vai te revelar coisas profundas. Deus vai iluminar sua mente, tá? Porque os que duvidam são como as ondas do mar. Mas quando o homem de Deus, a mulher de Deus tem encontro com Cristo, as coisas mudam. E o apóstolo Tiago, com toda a dedicação, com todo o esmero na obra de Deus, ele morreu apedrejado. É isso que é sofrer por amor a Cristo, meus irmãos. Às vezes a pessoa comenta: estou sofrendo por amor a Cristo. Mas
pessoa mora numa mansão, anda de carro novo, recebe uma boa oferta da igreja, não tem perseguição aparente, pelo menos perseguição física, né? Porque existe a perseguição ideológica também, que é muito sério, né? Essa questão dessa perseguição psicológica. Nós estamos vivendo uma perseguição ideológica aqui no Brasil, mas fisicamente muitas pessoas estão fazendo todas as refeições no tempo certo, né? Agora eu imagino quantas privações aquele apóstolo passou, fome, frio, traição dos irmãos. A traição dói, irmãos, a ingratidão dói. E qual foi o resultado do trabalho do apóstolo Paulo? Espiritualmente, alma se convertendo a Cristo, mas fisicamente ele não teve coisa boa, porque ele foi apedrejado, tá? Pelos líderes, pelos doutores da lei. O que aprendemos com isso? Quando colocamos no nosso coração, quando nós dispusemos, quando nós queremos fazer a obra de Deus, o inimigo se levanta. O inimigo usa pessoas especialistas, doutores, para detonar a nossa mente ou até mesmo o nosso físico. Sofrimento, irmãos, por Cristo é abrir mão de tudo. É isso que é sofrer por amor a Cristo. Existem três conceitos na psicologia: simpatia, empatia e resiliência. Simpatia é ser alegre, ser feliz, mesmo se houver alguma adversidade. Eu acredito que o apóstolo Tiago, com todo o sofrimento, era uma pessoa feliz. Era uma pessoa que tinha as marcas de Cristo. E quem transmitia e quem colocava esse regozijo, esse gozo, apesar do sofrimento, era o Espírito Santo. Quem coloca o gozo no seu coração, a felicidade do seu coração, é Deus. Porque se a gente for olhar as adversidades, as lutas, as traições, as decepções, dá vontade de parar, irmãos, de fazer a obra de Deus. Mas quando nós olhamos para a mensagem da cruz, para a ressurreição de Jesus, Deus nos reanima. E empatia é se colocar no lugar do outro. A pessoa fala assim: eu queria ser igual o apóstolo Tiago, porque de repente você não tem noção o quanto ele sofreu, de joelhos dobrados. A gente quando ajoelha para orar, 30 minutos já é demais, porque a cabeça começa a doer, o joelho começa a doer. Mas Tiago orava tanto a ponto do joelho nem doer mais, porque ficou calejado, porque ele sentia necessidade de orar pelos irmãos, pelas almas, pela igreja. Isso é empatia. Antes de você querer ser igual a uma pessoa, se coloca no lugar da pessoa. Aí você vai ver se é tão simples. Outra coisa é resiliência, que é o grau de suportabilidade. A pessoa fala assim: eu gostaria de ser igual ao Tiago, mas você tem força suficiente para suportar o que ele suportou? Tem coisas que eu suporto, tem coisas que você não suporta. Nós temos a mania de falar assim: fulano é mole demais, aquele pastor é fraco demais, aquele cantor é fraco demais, aquele missionário é fraco demais. Uai, você tem a simpatia que ele tem? Você se colocou no lugar dele? Será que você tem força, resiliência para suportar?
o que Tiago passou, a ponto de ser apedrejado. Eu imagino tanto que aquele apóstolo sofreu com a igreja, porque os judaizantes queriam que os irmãos voltassem ao judaísmo. Mas o apóstolo Tiago, ele mostrou que em Cristo somos livres para adorar. Em outras palavras, não existe sacrifícios humanos, existe sim um sacrifício espiritual, mas humanos não. Aí quando Tiago defende essa tese de que não é necessário voltar ao judaísmo, aí ele sofre muito. Ele sofre muito por causa dos falsos irmãos, dos falsos pastores, dos falsos doutores. E hoje é diferente? Não é diferente, irmãos. Quando nós defendemos as doutrinas da palavra de Deus, sofremos, porque geralmente as pessoas querem um evangelho mais difícil, tendo como base o legalismo, ou um evangelho triunfalista. Hoje o que está em voga é a famigerada teologia da prosperidade, é o toma lá da cá. Então, as pessoas perdem tanto, alguns pastores perdem tanto tempo falando sobre prosperidade material, e esquecem de falar sobre a prosperidade espiritual, esquecem de pregar as doutrinas da palavra de Deus. Deus não prometeu milhões para nós. Deus não prometeu que não teríamos aflições. Muito pelo contrário, Ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu, Tiago venceu, a ponto de ser apedrejado, Deus vai te dar graça, força, para você passar cantando nesse momento turbulento. É o que eu desejo para o seu coração, e que você possa ter um encontro com Cristo, porque o homem que tem encontro com Cristo não muda de visão, não renuncia ao Evangelho, ainda que ele seja morto. Um grande abraço, que Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima.